E Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa, compartilhou via WhatsApp, inclusive, um artigo que diz que uma eventual vitória de Lula nas eleições presidenciais deste ano será o desastre e a ruína moral da nação e de suas instituições. O texto é assinado pelo general Eduardo Rocha Paiva, ex-comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O texto diz o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, caracterizou a anulação de processos da Operação Lava Jato como questões formais, ressaltando que não se pode esquecer que a corrupção efetiva aconteceu no esquema que envolveu agentes públicos, empresários e doleiros. E daí? A nação tinha de se submeter a isso? Com base nessas questões formais, o STF libertou e descondenou, mas não inocentou Lula. Nenhum artifício jurídico é capaz de apagar as provas que resultaram em sua condenação nos processos a que respondeu. Passividade e omissão da sociedade e de suas lideranças saudáveis facilitaram a volta à arena política de alguém envolvido em corrupção, como se nada ainda tivesse a responder. E o texto é bem longo, a gente não vai ler todo aqui, mas trouxemos aí um pedaço para vocês. Guga Noblar começa agora. Olha, é graças a esse tipo de posição dos militares que eles estão perdendo a confiança do povo. Eles são ainda uma das instituições mais respeitadas, mais confiáveis, porém tem caído sim a pontuação, a confiança nas Forças Armadas, nos militares, no ministro da Defesa. Afinal de contas, eles estão sim, junto com o Bolsonaro, ajudando a criar esse ambiente de pressão contra as outras instituições, de pressão contra o TSE, contra o STF, contra a Justiça Eleitoral. Eles estão criando uma justificativa para não aceitar o resultado de uma possível derrota de Jair Bolsonaro. A confiança nas Forças Armadas ela caiu de 75 para 69 na última pesquisa da Datafolha. E os que confiam no STF subiu de 55 para 60. Então você vê que está tendo uma coisa inversa. Também com relação às urnas, tem subido. Quando o Bolsonaro para de atacar as urnas, já chegou a 82% a confiança do brasileiro nas urnas. Exatamente na época que o Bolsonaro parou de fazer esses ataques e os militares não estavam também junto com ele nessa. Inclusive, se a gente for relembrar, ele fica atacando toda hora o STF, dizendo que o STF não aceita sugestões, que o STF fez pressão para derrubar o voto impresso na Câmara dos Deputados, que o STF atravessou a rua e foi lá fazer lobby na Câmara. Agora, o que ele esquece de comentar, propositalmente, óbvio, é que quem de fato derrubou o voto impresso, quem estava do lado ali do STF nisso tudo foi o Valdemar da Costa Neto e o Arthur Lira, principalmente o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, que é um principal aliado do Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, ele que derrubou o voto impresso. Ele, inclusive, para derrubar o voto impresso, ele mudou alguns nomes do PP, do partido dele, que estavam na comissão, que primeiro tinha que passar por uma comissão e depois ir a plenário. Ele mudou na comissão aqueles nomes que eram favoráveis ao voto impresso. Ele trocou, colocou quem era contra. E isso acabou rolando um efeito cascata, graças a isso. Outros partidos fizeram o mesmo. E foi o que garantiu a derrota do voto impresso na comissão. Mesmo assim, esse assunto foi levado ao plenário, só para satisfazer o Bolsonaro. E foi derrotado em plenário também. Mas o que o Bolsonaro faz o tempo inteiro é deturpar. Ele não conta que isso foi uma decisão política. Ele tenta criar, junto com os militares, como está sendo feito agora, um ambiente para atacar, para difamar, para atacar a justiça eleitoral. E foi isso que foi feito. Mais uma vez, e é perigoso demais a gente ver um ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, alguém que era o comandante do Exército, até pouco tempo atrás, um general da reserva, mas alguém que tem muita influência no Exército ainda, está em conluio com Jair Bolsonaro, ameaçando o sistema eleitoral. E isso, sem dúvida nenhuma, é perigosíssimo. Olha só, gente, daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente vai trazer novas imagens do que aconteceu em Foz do Iguaçu. Nós temos outros vídeos que estão, inclusive, circulando no noticiário brasileiro. A gente vai trazer a discussão daqui a pouquinho, justamente buscando o entendimento do que efetivamente aconteceu ali. Paulo Figueiredo. Eu não entendi qual o problema do general, do ministro da Defesa se manifestar politicamente, manifestar as preferências dele políticas. Não entendi. Eu vi
uma suposta notícia no Globo, queria até ter visto aqui para dar o nome do militante que assinou a reportagem, certamente um petista pela forma como ele escreve a notícia. Ele chega a dizer assim, o general não comentou sobre as denúncias, ele talvez o verdadeiro motivo dele, parece um artigo, mas na verdade era para ser uma notícia. Eu achei que era um artigo de opinião, mas na verdade estava dentro do noticiário. Eu só queria lembrar, assim, só para as pessoas lembrarem, os ministros da defesa do governo do Lula. Zé de Alencar era o vice-presidente dele. Valdir Pires, do PT. Nelson Jobim, político do PMDB. Celso Amorim, petista radical, militante da pior categoria. Jacques Wagner, não vou nem falar, né? Não preciso dar o histórico político de Jacques Wagner. Aldo Rebelo, do Partido Comunista. Raul Jungmann, do Partido Socialista. Olha só, qual o problema do ministro da Defesa do Bolsonaro ter a posição política dele? Absolutamente nenhuma. Mas ele é um general da reserva, todos os generais têm posição política. Você só não pode ter posição quando você está na ativa. Quando você vai para a reserva, eu não sei, alguém aqui já foi numa reunião, eu já fui em alguma. Alguém já foi em alguma reunião do clube militar? Só para vocês saberem, a gente discute, eles, né? Discutem muita política lá dentro. Muita. E são, a posição majoritária de todos os generais é anti-esquerda, anti-Lula. Isso aí, perto do que é discutido dentro de uma reunião do clube militar, é fichinha. Ora, General Mourão está dando a opinião dele todos os dias. É outro general, também muito respeitado, também com muita influência. General Heleno. Então, quando você vai para a reserva, você perde. Isso é uma não notícia. Isso é aquela coisa de que a pessoa tenta gerar um ar de escândalo, e foi o militante lá do Globo, tenta gerar um ar de escândalo em cima desse negócio, quando não tem absolutamente nada de atípico, tanto no ministro da Defesa ter seu posicionamento político, quanto num general da reserva ter seu posicionamento político. Desculpe, isso é não notícia. Falso escândalo. Zoe, por favor. Não, eu compartilho da opinião do Paulo. Qual é o problema? Qual é o problema da pessoa ter a sua opinião e falar sobre ela? Pelo menos não faz igual o Supremo Tribunal Federal, os ministros que vão para fora do país expor o Brasil negativamente para o mundo. Falar mal do presidente da República, falar mal do governo, falar mal dos seus apoiadores, condenar seus apoiadores. Qual o problema de ter opinião? Tem algum problema? Claro que não. Estamos numa democracia. É saudável, né? Cada um expressa sua opinião, principalmente em época eleitoral, tão importante para o país. E ele está certo em falar ruína moral. Está certíssimo. A ruína moral do Brasil, não só em âmbito nacional, como internacional, começou a partir do momento que Fachin pegou uma canetinha e soltou o condenado Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda deixou liberado para concorrer aí à eleição. Tanto é que é pré-candidato esse ano para a presidência da República. Foi aí que a ruína moral começou. Foi aí que, infelizmente, o Brasil começou a ter essa história de ser um país sem lei, sem ordem. O maior corrupto, né? Não só o que o brasileiro sabe, mas internacionalmente as pessoas sabem. É o Lula. O Lula, todas as provas, né, mostravam isso. Tanto é que é impossível desembargadores, juízes, condenarem, né? É impossível os 10 estarem errados e só o Supremo Tribunal Federal e o Fachin, Alexandre de Moraes, Fuchs e toda a turminha estar certo. Foram 7 anos de processo aí contra o Lula e só no final, quando eles viram que ia ser condenado de fato, falaram, não, tá errado, não tinha que ser julgado em Curitiba. Pelo amor de Deus, até um leigo em direito entende que foi orquestrado, que foi uma coisa política. Essa descondenação do Lula foi uma coisa política, porque seguiu sim o devido processo legal, e se tinha alguma coisa de errado, o Supremo poderia ter se manifestado antes, só que eles não acreditavam que ia chegar até as últimas consequências, porque a gente sabe, né, vivemos num país onde quem comete crime é solto, onde o preso, né, e o condenado, e o assassino, e o ladrão tem mais direitos do que o cidadão de bem. Então eles confiaram nisso, e quando ouviram, né, que de fato o Lula seria preso e foi preso, tiveram que dar aí o seu jeitinho, né, e interpretar de outra forma a Constituição para soltá-lo. Então o país começou a desandar a passos grandes a partir desse momento. Está em todo o seu direito de manifestar a sua opinião. Ele é um cidadão brasileiro, todos têm a sua convicção política, o direito de acreditar no que quer, ainda mais agora com essa delação aí do Valério, denunciando a ligação do PCC com o PT, denúncia
denúncias seríssimas que precisam ser investigadas e levadas a sério, porque afinal o cara está aí concorrendo à eleição. Então, várias denúncias e vários crimes que foram comprovados, a gente vê aí. Então, sim, cabe ao cidadão brasileiro de bem vir e denunciar isso e achar um absurdo uma pessoa como Lula concorrer ao cargo da presidência da República. Muito bem.